A partir de agora, na nova Rádio Cultura, você passa a acompanhar o programa Momento do Trabalhador. Notícias nacional, estadual, regional e local. Você, trabalhador, ficará por dentro dos seus direitos e deveres através de entrevistas e matérias sobre as leis e o sistema jurídico trabalhista. Programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Olá, estamos iniciando o programa Momento do Trabalhador deste sábado, dia 6 de junho de 2015. Hoje comemora-se o Dia D. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 6 de junho de 1944, as tropas aliadas desembarcaram no litoral da Normândia, com o objetivo de libertar a Europa do domínio alemão. Essa colossal operação foi fundamental para enfraquecer consideravelmente o exército alemão. Na Normândia, até hoje, ainda podemos observar diversos resquícios desse acontecimento histórico e da batalha que sucedeu o prelúdio da libertação da França. Programa Momento do Trabalhador. Notícia nacional. Nova aplicação do FGTS pode beneficiar trabalhadores. Informações com a repórter Carolina Cassola. A possibilidade de aplicar 30% dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para um novo fundo pode beneficiar os trabalhadores. Essa nova aplicação, chamada de FII-FGTS, receberá os papéis do BNDES no valor de 10 bilhões de reais. Esse fundo foi criado para ser uma alternativa para bancos públicos e privados no financiamento de projetos de infraestrutura. A Proteste avaliou como positiva essa possível mudança na aplicação do FGTS, como esclarece a economista da entidade, Verônica Dutti Ross. Os recursos do FGTS eles são remunerados uma taxa de 3% anual, mais a variação da TR, que nos últimos 12 meses foi de 3,8%. Nesse fundo, esses 30% seriam remunerados de 7% mais a variação da TR. Então, seria benéfico para o trabalhador porque ele receberia mais. A Proteste fez uma simulação no caso de um trabalhador que já tenha acumulado R$10 mil no FGTS e receba um salário mensal de R$3 mil. Caso ele passe a aplicar 30% do saldo nesta nova aplicação mês a mês, depois de um período de 10 anos, ele teria acumulado em torno de R$ 59.600. Isso significa um ganho de cerca de R$ 4.500 em relação ao acúmulo que é usado como base atualmente, que chegaria a pouco mais de R$ 55 mil. É uma diferença até pequena, sim. Ele provavelmente vai ter um rendimento no FGTS ainda abaixo da inflação, mas ainda assim é um ganho. A medida proposta pelo governo ainda depende da aprovação de uma lei pelo Congresso. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Notícia local. A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Palotina, através da Faculdade do Trabalhador, estará oferecendo o curso de educação de jovens e adultos à distância, através de uma parceria com as indústrias do município. O curso terá duração de 1 ano e meio e é voltado para as pessoas que não concluíram o ensino médio, atendendo o trabalhador da indústria, comércio e seus dependentes. Entrevista. O programa Momento do Trabalhador foi ouvir a secretária municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Lara Beatriz Biazus, que fala sobre a importância e como o trabalhador deve proceder para fazer sua inscrição no curso oferecido pela Faculdade do Trabalhador. Nós estamos viabilizando uma turma do EJA, que é Ensino de Jovens e Adultos. Essa turma está sendo viabilizada através de uma parceria da Secretaria com algumas indústrias e o SESI, Serviço Social da Indústria. E o público-alvo são maiores de 18 anos que ainda não concluíram o ensino médio. Essas pessoas podem nos procurar, tá? Se não concluíram o ensino médio e têm interesse de fazê-lo, podem nos procurar lá na Faculdade do Trabalhador e procurar fazer a sua matrícula, sua inscrição. Nós iniciaremos, a nossa previsão de início é julho de 2015, e a modalidade é um curso que tem a duração de 1 ano e meio, mas o aluno ficará em sala uma vez por semana durante 4 horas com o professor. E nos demais dias, né, nos demais horários que ele tem que ter uma carga horária mínima para preencher,
para poder ser certificado, ele fará à distância, online. Significa que o aluno precisa ter em casa, ou na empresa, ou na associação, ou no sindicato, enfim. Ou até, caso não o tenha, a gente vai buscar uma parceria com alguma secretaria que possa viabilizar um laboratório de informática para que esses alunos tenham acesso à internet e possam, de fato, cumprir a sua carga horária, as tarefas, o seu estudo na modalidade de ensino à distância e também realizar 2 provas. Ao longo deste 1 ano e meio, né, são 1.600 horas de qualificação, o aluno será, evidentemente, acompanhado por tutores do SESI e ele fará 2 provas presenciais e 2 provas online. Então, o requisito mínimo, né, é a idade, claro, 18 anos, né, não ter concluído o ensino médio e poder fazer essa modalidade compartilhada, que é a distância, tendo acesso à internet. Estamos recebendo as pessoas lá na faculdade para as inscrições e maiores informações. Programa Momento do Trabalhador. Cevale é a 6ª maior empresa em processamento de frangos. A Cevale fechou o ano de 2014 como a 6ª maior empresa em processamento de frangos do Brasil. Conforme classificação divulgada pelo Avisite, um site especializado em avicultura, a cooperativa bateu 98,53 milhões de aves no ano passado. A quantidade deverá ser ainda maior em 2015, já que a Cevale está ampliando o sistema de integração e deve chegar até o final do ano com produção de 500 mil de frangos por dia. Notícia estadual. Lodo da Sanepar aumenta a produtividade na agricultura. Informações com a repórter Amanda Lanes. O subproduto do tratamento do esgoto doméstico, conhecido como lodo ou biossólido, há décadas é usado como adubo orgânico na agricultura em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, França e Austrália. A Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, destina o lodo para uso agrícola desde 2002. De 2011 até 2013, foram enviadas cerca de 107 mil toneladas do produto para 104 agricultores, de 41 municípios paranaenses. Nas 12 estações de tratamento de esgoto da unidade regional da Sanepar de Guarapuava, no centro-sul do estado, a produção é de 1.800 toneladas de lodo por ano e o material é totalmente destinado à agricultura. A legislação define que o lodo precisa ser desaguado para redução do volume e higienizado com a adição de cal, numa mistura entre 30% e 50%. Em seguida, é estabilizado e armazenado em lotes, pelo prazo médio de 6 meses. De acordo com o engenheiro agrônomo da Sanepar, Luciano Marcos Antônio, esse período é estabelecido para seguir o calendário de plantio da região e para atender à necessidade dos agricultores pré-cadastrados. O calendário é programado totalmente para que atenda à necessidade do produtor. Então, a gente programa de acordo com a safra de verão e a safra de inverno. E nesse período de entre-safra é que geralmente é feita, então, a distribuição do lodo para os agricultores nas propriedades. É levado, então, da Sanepar, das UGLs, Unidades de Gerenciamento de Lodo, até a propriedade rural, totalmente isento de custo para o agricultor. A legislação determina também que sejam feitas análises químicas, sanitárias e de potencial agronômico para atestar a qualidade do produto. Estas análises são feitas em laboratórios contratados pela Sanepar. A Companhia de Saneamento é responsável pelo transporte e distribuição do lodo e, além de dar destino ambientalmente correto para o lodo, beneficia os agricultores com um produto rico em minerais sem custo. A única despesa do agricultor é com a incorporação do lodo no solo. Segundo Luciano, são vários os benefícios do lodo. Os benefícios que o lodo traz, então, para o agricultor, principalmente, ele aumenta a matéria orgânica do solo. Juntamente com isso, são acrescidos componentes, nutrientes, como nitrogênio, cálcio, magnésio, micronutrientes. Segundo a Unidade de Gestão Ambiental da Sanepar, que desenvolve o processo de lodo para a agricultura, o produto apresenta bom desempenho nas culturas de trigo, soja, feijão, milho e no reflorestamento. Luciano, engenheiro da Sanepar, diz que há exemplos de aumento de produção em diversas regiões após a aplicação do lodo. Como exemplo, ele citou um caso de Pitanga, na região centro-sul do Paraná.
como ela acrescenta esses nutrientes ao solo, consequentemente você vai ter um aumento de produtividade nessas propriedades onde recebem o lodo. Existiram casos que foram descritos por produtores rurais, né? Um é o caso produtor rural ali da região de Pitanga, onde foi utilizado lodo no solo, onde foi aplicado lodo no solo. Ele conseguiu uma colheita em torno de 160 sacas por alqueire. E onde não foi aplicado lodo, porque não foi em toda a propriedade que foi aplicado, o mesmo solo lado a lado produziu 20 sacas a menos. Então, com a aplicação do lodo, houve um acréscimo de produtividade de 20 sacas de soja por alqueire a mais. A Sanepar faz o acompanhamento dos processos que envolvem o lodo desde o início. O produto só é liberado para uso agrícola após todas as análises atestarem condições de uso dentro dos padrões da legislação. Após a incorporação do lodo no solo, a Sanepar continua visitando e monitorando as propriedades dos agricultores. Todo o processo para cada lote do produto e cada propriedade onde é aplicado é registrado em fotos e relatórios. Anualmente são enviados relatórios sobre a destinação agrícola do lodo ao Instituto Ambiental do Paraná, que é o órgão fiscalizador do processo. Amanda Lanes com informações da Agência de Notícias do Paraná. Você está ouvindo o programa Momento do Trabalhador. Atenção, você que está desempregado e necessita entrar no mercado de trabalho. Agora no programa Momento do Trabalhador, vamos trazer as vagas de empregos disponíveis na Agência do Trabalhador em Palotina. Auxiliar administrativo, atendente de balcão, auxiliar de cartório, auxiliar de cozinha, auxiliar de mecânico diesel, exceto de veículos automotores, auxiliar de técnico de montagem, chapeiro, costureira em geral, cozinheiro geral, estoquista, marceneiro, motorista de caminhão, professor de inglês, recepcionista atendente, safrista, separador de material reciclável, soldador, torneiro mecânico, trabalhador na fabricação de artefatos de cimento. Os interessados a uma vaga de trabalho devem se cadastrar na Agência do Trabalhador, localizada na Avenida Presidente Kennedy, número 441. O atendimento é realizado mediante a apresentação dos documentos pessoais e carteira de trabalho. Notícia Nacional. Trabalhadores realizam atos pelo país. Informações com Norberto Júnior. Os principais motivos da manifestação são o ajuste fiscal do governo e o projeto de terceirização que tramita no Congresso. Em São Paulo, bancários, metalúrgicos, comerciários e servidores públicos foram às ruas desde o período da manhã. Mais de 100 agências bancárias ficaram fechadas. Na Zona Oeste, manifestantes chegaram a entrar em confronto com policiais. Um agente foi acusado de agredir um aluno. Ainda na capital, período da tarde, destaque para os professores que, em assembleia, decidiram manter a greve que acontece desde março. Segundo a Central Única dos Trabalhadores, no ABC Paulista, mais de 50 mil metalúrgicos foram às ruas. No Rio de Janeiro, cerca de 600 pessoas participaram dos eventos e a Avenida Rio Branco foi interditada no período da noite. Em Belo Horizonte, o movimento dos Sem Terra e a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar ocuparam a sede do Ministério da Fazenda. No Paraná, a greve dos professores, que acontece há mais de um mês, continua. No Distrito Federal, vários manifestantes realizaram um ato em frente ao Palácio do Buriti, sede do governo local. Todos os outros estados aderiram às manifestações. Agência Rádio Web, Norberto Júnior. Programa Momento do Trabalhador. Evento qualifica mulheres para cargos de lideranças nas cooperativas. 220 mulheres de 15 cooperativas paranaenses participaram dos dias 14 e 15 de maio em Caiobá, no litoral paranaense, do 10º Encontro da Liderança Cooperativista Feminina, Helicop Feminino. O evento, promovido pelo Sistema OCEPAR, com a coordenação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, Sescop Paraná, destinou-se a associadas, filhas e esposas de cooperados que fazem parte do quadro social das cooperativas paranaenses. A Cevale foi representada pela assessora de cooperativismo, Elisa Basso, e 16 integrantes de 4 núcleos femininos. Notícia Nacional. Professores de universidades federais iniciam greve. Informações com a repórter Janaína Oliveira.
Professores e funcionários de 20 universidades federais do país iniciaram greve por tempo indeterminado. As informações são do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, atualizadas às 5 horas da tarde desta sexta-feira. De acordo com a entidade, a paralisação já abrange os estados de Alagoas, Amapá, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins. O primeiro secretário do sindicato, Francisco Jacó Paiva da Silva, acredita que a paralisação deve atingir mais estados nos próximos dias. Segundo ele, a greve foi a única forma encontrada pela categoria para negociar com o governo. Lamentavelmente, a greve foi a forma, mais uma vez, que a gente encontrou para forçar um diálogo de um governo que é intransigente, que quando nos atende, depois de anos ausente da mesa, que não abria espaço para audiência, para negociação, somente quando a gente indicou a greve é que nos chamaram, e nos chamaram para dizer que não tinham nada para nos oferecer no momento. Entre as reivindicações da categoria estão a não terceirização nos contratos de trabalho das universidades, a autonomia das instituições e a reestruturação da carreira. Eles pedem ainda que não haja o corte no setor da educação no ajuste fiscal, conforme anunciado pelo governo. O valor previsto no corte no orçamento do Ministério da Educação é de mais de 9 bilhões de reais. Em nota, o MEC informou que a categoria não quis diálogo. Em reunião no início da semana, o sindicato apenas informou ao Ministério que já havia data marcada para a greve. Já o Sindicato dos Docentes informou que o Ministério da Educação alegou que, no momento, devido à crise, não poderia negociar. Agência Rádio Web. De Brasília, Janaína Oliveira. Você está ouvindo o programa Momento do Trabalhador. Delegacia de Ubiratã comemora conquistas e benefícios aos trabalhadores em cooperativa. Nos anos 80 eram comuns jornadas dobradas de serviços diários. Todos eram explorados sem qualquer direito ou proteção legal. No início dos anos 90, já com algumas dificuldades, o movimento sindical brasileiro cumpriu o papel de irradiador de conquistas sociais por todo o país. Todos os avanços sociais e conquistas da classe trabalhadora, mesmo que pequenos ou parciais, foram frutos da formação dos sindicatos. Exemplo disso, a delegacia do Sintracop na cidade de Ubiratã, que comemora avanços conquistados nos últimos anos. A delegada sindical Maria José dos Santos, a Lia, ressalta que em 2014 o ano foi de muito trabalho, que reverteu em benefícios e mais conforto aos trabalhadores. Segundo ela, no ano passado foi reinaugurado a nossa sede da delegacia, passando a oferecer aos trabalhadores e seus dependentes um espaço melhor e maior. Hoje temos um amplo laboratório de informática com um número razoável de alunos e no início de 2015 inauguramos o tão sonhado salão de beleza com profissionais especializados que recebem diariamente um grande número de trabalhadores e seus dependentes, comemora a Lia. De acordo com a delegada sindical, o foco agora está nas negociações salariais. Apesar da crise instalada no país, os dirigentes sindicais e a direção da Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas do Brasil, FENATRACOP, esperam obter êxito e uma reposição salarial que agrade os trabalhadores. Notícia Nacional. Cada brasileiro pagou quase R$900 em impostos só em maio. Informações com o repórter Humberto Ferretti. Os brasileiros pagaram só no mês de maio 176 bilhões de reais em impostos. São 10 bilhões a mais que no mesmo período do ano passado. E a média de tributos pagos por pessoa ficou em quase R$900. Os números são do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo e levam em conta tudo aquilo que é cobrado por municípios
municípios, estados e a União. A arrecadação cresceu mesmo com um momento ruim da economia brasileira, com aumento de preços para o consumidor e juros em alta, por exemplo. E um dos motivos seria a política de ajuste fiscal do governo, que tem elevado os tributos para tentar manter as contas em dia. Com o dinheiro arrecadado em maio, daria, por exemplo, para comprar mais de 2 milhões de ambulâncias ou construir 13 milhões de salas de aula. A Associação Comercial reclama, porém, que nem sempre essa verba é revertida em serviços de qualidade para o cidadão. A previsão para 2015 é que a arrecadação de impostos supere a marca de 2 trilhões de reais. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Programa Momento do Trabalhador. Sintracop de Mandaguari luta pelos trabalhadores. Com a finalidade de dar maior comodidade, conforto e melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos trabalhadores em cooperativa de Mandaguari e região, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativa, Sintracop, fechou no ano de 2014 um plano odontológico com a empresa Odonto Company, que beneficia cerca de 3 mil trabalhadores. Isso é muito importante para que o trabalhador possa oferecer a si mesmo e à sua família melhores condições de vida, revela o dirigente sindical João Pereira Filho, ao mencionar que os trabalhadores estão cada vez mais próximos do sindicato. De acordo com o seu João, o trabalhador pode e deve procurar o Sintracop de Mandaguari, que fica localizado na rua Vereador Irineu Cook, 2343, no Jardim Cristina, para tirar dúvidas ou sugerir algo. Segundo ele, o trabalhador também pode entrar em contato com o sindicato pelo telefone 44 3233 7627. Além do plano odontológico, o Sintracop de Mandaguari também realizou o curso de informática, qualificando diversos trabalhadores e seus dependentes. Essas ações vão continuar neste ano de 2015, para que possamos oferecer aos trabalhadores e seus dependentes cursos profissionalizantes, além de lutar e reivindicarmos melhores condições de trabalho e reajuste salarial decente, afirmou seu João. Entrevista. Hoje no programa Momento do Trabalhador estamos recebendo o dirigente sindical do Sintrascopa, Nivair de Castro, que vai falar sobre o andamento das negociações salariais para os trabalhadores em cooperativa. Nivair, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Como é que foi aí juntamente com o Sintrascopa aqui no Momento do Trabalhador, principalmente a reunião, o encontro com os trabalhadores que aconteceu em Pallottino, Nivair? Bom dia, Jackson. É uma satisfação imensa poder levar para os trabalhadores, poder levar para a região de Pallottino as informações do que acontece na categoria dos trabalhadores em cooperativa. Não só dos trabalhadores em cooperativa, Jackson. Eu sempre falo que aqui é um programa dos trabalhadores em si, em geral, do comércio, da alimentação. Esperamos também que nessa cadeira aqui venha sentar nos próximos programas o presidente do comércio, o presidente da alimentação, para colocar a par como está acontecendo as negociações de suas respectivas categorias. Nivair, depois da realização do Congresso, onde foi extraído o rol de reivindicações, qual o procedimento a partir de agora para o trabalhador? Primeiramente, Jackson, eu acredito que já passado aqui através do nosso presidente Mauri Viana os procedimentos do nosso evento. Evidentemente que após a realização do nosso 17º Congresso, foi extraída uma pauta de reivindicação, onde nós protocolamos no sindicato patronal, como na federação patronal e em todas as cooperativas, que é o rol de reivindicação que os trabalhadores em cooperativa aprovaram no nosso Congresso. Então, primeiro momento, levar o anseio e a vontade do trabalhador que foi aprovado no nosso Congresso, que é aumento salarial, enfim, as cláusulas que aqui nós vamos relatar e mostrar para o trabalhador como é que funciona. Dentro dessa questão, Nivair, nós temos recebido aí várias perguntas no nosso endereço eletrônico, que é o sintrascopa@sintrascopa.com.br. 5 perguntas aqui. Seria dúvida dos trabalhadores em cooperativas. Vou lhe passar as 5, né? A gente entra em contato e você vai respondendo para a gente. Por exemplo, uma das perguntas é: como estão acontecendo as negociações salariais, já que a nossa data base é junho? As negociações com o patronal já tiveram início?
Com certeza. A primeira reunião foi na cidade de Camorão, onde estava reunido todos os sindicatos patronais e todos os sindicatos laborais, principalmente a Federação Patronal e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Cooperativa. E lá teve a iniciação da conversação, aonde nós colocamos a apreciação dos anseios dos trabalhadores, como eu falei, e de imediato, não tendo êxito naquela reunião, foi marcada uma outra que aconteceu na cidade de Cascavel, que foi na terça-feira, entendeu? Aonde também não tivemos êxito. E ali foi colocado a proposta dos trabalhadores, e como naquele momento quem estava representando o sindicato patronal era os gestores das cooperativas, e lá eles não têm assim a força e o poder de bater o martelo. Foi colocado ali a nossa proposta, e eles vão levar, eu acredito que já está na mão dos presidentes, aonde vai vir uma contraproposta daquela que nós colocamos para o patronal. Já houve essa contraproposta? Outra pergunta do ouvinte? Por enquanto não, Jackson, porque na realidade, como eu disse para você, eles não têm o poder de bater o martelo. Quem tem o poder de bater o martelo é, na realidade, os presidentes das cooperativas. E do nosso lado são os trabalhadores. É eles que têm o poder. Porque, na realidade, não é ali no momento da conversação, das negociações, que entra no consenso tanto o sindicato patronal como o sindicato dos trabalhadores, que nós vamos já assinar o acordo. Muito pelo contrário. Nós dividimos a responsabilidade. Nosso sindicato sempre foi transparente. Como aconteceu no ano passado, nós levamos as urnas de setor a setores, aonde ali foi coletado praticamente 99,99%. Todos os trabalhadores participam. Se eles vão aceitar essa proposta, aonde foi negociado entre sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores, ou não. E ali ele tem três situações. Ou ele aceita, ou entra em consenso que aquela proposta é devidamente favorável a ele, que é o aumento salarial que é negociado, ou ele nos dá o poder para nós impetrar na Justiça do Trabalho, ou já vai diretamente no indicativo de greve, entendeu? E é ali onde nós dividimos essa responsabilidade. Nivair, outra pergunta é com relação à database. Ela continuará em 1º de junho ou a outra proposta do sindicato com relação a isso? Olha, Jackson, já de muitos anos, até porque se você pegar em relação à database do governo, é em janeiro. E a nossa database é 1º de junho. Então fica muito distante. Se você observar, a partir do momento que venha a infração ou o aumento salarial, que é a database do governo, automaticamente aumenta aluguel, aumenta combustível, aumenta o mercado. Então fica muito distante. Há uma proposta dos trabalhadores para o patronal que a gente traga mais perto da database do governo para não ficar muito distante. Por quê? Porque quando acontece a finalização das negociações, Jacques, o trabalhador perde muito. Então, esse é um pedido já de alguns anos, que a database seja mudado para o mês um pouco mais perto, no mês de janeiro, mês de abril, e assim vem trazendo cada vez mais perto da database do governo. Até porque, para não deixar com que os trabalhadores, quando ele obtenha o aumento dele, não tenha essa perca, entendeu? Porque, na realidade, quando ele vai ter o seu aumento no bolso, essa perca dele já não satisfaz, entendeu? Nivair, outro questionamento do ouvinte, do pessoal ligado principalmente ao sindicato é, além de reajuste salarial, quais outros benefícios foram solicitados ao patronal pelo sindicato? Tem vários benefícios, Jacques. Nós temos praticamente uma pauta de reivindicação que dá mais de 100 itens. E se eu for colocar aqui, é muito, nós vamos ter aí praticamente... Mas vamos falando durante o programa aí, os próximos programas, a gente pode ir falando, né? Com certeza, nós vamos aí debater item por itens. E não só debater, falar qual é a importância de cada item. Vou te dar um exemplo para você, o Vale Alimentação. Se nós obtivermos um percentual, digamos aí que eu acredito que
se os trabalhadores bater forte, nós teremos aí os 12% a 15%? Só se os trabalhadores bater forte. Não adianta achar que o sindicato ele vai conseguir sozinho. Porque 12% a 15%, Jacques, não quebra ninguém. Nós obtivemos, no ano de 2003 para 2004, se não me falha a memória, um aumento salarial na cooperativa Cevale de 24 pontos, quase 25%, e não quebrou. Então isso quer dizer, se a gente comparar aí o aumento que a cooperativa está tendo todos os anos, você pode ter certeza que 12% a 15% não quebra ninguém, não. Nivair, outra pergunta do Daniel da Silva Borges, ele mandou um recado perguntando com relação ao 17º Encontro dos Trabalhadores em Cooperativa que aconteceu no Parque de Exposições João Leopoldo Jacomel. A cooperativa, o Sintrascopa, alugou aquele espaço foi doado, como é que funcionou para poder realizar esse congresso? Não é de graça, nós alugamos sim, nós pagamos um valor até expressivo, entendeu? Para, se não me falha a memória, o pavilhão lá do Indústria e Comércio, e mais o pavilhão da Sociedade Rural. Foi pago aí um valor de R$5 mil. 2 mil para a Sociedade Rural, se não me falha a memória, 3 mil, entendeu? Que foi repassado para o SOS fazer esse pagamento. Então foi pago sim, não foi alugado. Tá certo. Nivair, tem mais perguntas, mas nos próximos programas a gente vai estar debatendo mais e convidando aí o trabalhador em cooperativa, ou você que tem algum questionamento a fazer, pode continuar fazendo para o Sintrascopa para participar com a gente do programa. Obrigado, Nivair. Obrigado, Jacques. Obrigado a todos os ouvintes. Bom dia. Chegamos ao final do programa Momento do Trabalhador. Lembrando que você, trabalhador, pode e deve participar do programa encaminhando dúvidas, perguntas ou sugestões através do e-mail sintrascopa@sintrascopa.com.br ou pelo telefone 44-3649-3977. Um forte abraço a todos. Até sábado que vem, a partir do 12:30, com mais um programa Momento do Trabalhador. Você acabou de acompanhar aqui na Nova Rádio Cultura, programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.